Debatedores Cristina Galac, Francisco Gaetani, Mauro Campbell e Raul Jungmann. Ao lado da moderação, Júnia Gama e Ricardo Campos. Informa a todos que, ao lado esquerdo do salão, estamos disponibilizando a Carta Ibero-Americana de Princípios e Direitos em Ambientes Digitais. O livro é gratuito e está à disposição de todos. Por favor, permaneçam sentados para o próximo painel. Na moderação, o Dr. Rui Nogueira. Como debatedores, Cristina Galac, Francisco Gaetani, Mauro Campbell e Raul Jungmann. Comentaristas, ao lado da moderação, Júnia Gama e Ricardo Campos. Permaneçam sentados para o próximo painel. Na moderação, Rui Nogueira. Como debatedores, Cristina Galac, Francisco Gaetani, Mauro Campbell e Raul Jungmann. Comentaristas, ao lado da moderação, Júnia Gama e Ricardo Campos. Por favor, moderadores, painelistas e comentadores, tomem os seus lugares. Para a moderação, Rui Nogueira. Como debatedores, Cristina Galac, Francisco Gaetani, Mauro Campbell, Raul Jungmann. Como comentaristas, Júnia Gama e Ricardo Campos. Por favor, tomem os vossos lugares. Informo que, ao lado esquerdo do salão, temos disponibilizado a Carta Ibero-Americana de Princípios e Direitos em Ambientes Digitais. O livro é gratuito e está à disposição de todos os participantes. Muito bem, obrigada. Iniciaremos agora o nosso painel. Mira, te voy a decir una cosa que debo decir con mucha cautela. Los jueces también vienen con sus prejuicios y con sus discriminaciones. Así que tal vez se pueda pensar que la inteligencia artificial pueda ser moldada para se comportar mejor en el sentido de poder ser más objetiva que los jueces. Porque los jueces, como todas las personas, tienen su ideología, no político-partidaria, pero su idea del cierto, del ético, del bueno. Y los jueces tienen su inconsciente y las manifestaciones que muchas veces no son totalmente racionales, que son parte de la vida de cualquier persona. Entonces, es posible considerar, hipotéticamente, que la inteligencia artificial pueda ser más imparcial y objetiva que las personas humanas, y que esto puede ser mejor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra coordenar moderar esse painel. Queria muito que a gente se ativesse ao tema Revolução Digital, porque a gente já vem, não repetir os painéis passados, a gente já vem num ritmo de falar de regulação, ficou claro que todo mundo concorda que tem que ter regulação. Então, o nosso objetivo aqui é Revolução Digital, Inteligência Artificial e Instituições do Estado. Acho que a escolha não podia ser mais correta. O ministro Mauro Campbell do Judiciário, portanto, é a instituição do Estado ali melhor representa.
Cristina Galache, jornalista, desempenhou funções no executivo como diplomata, tem essa experiência desse mundo, viveu isso, dos impactos da Revolução Digital nesses dois ambientes. Raul Jungmann foi do Legislativo, foi do Executivo antes, hoje está diante de uma associação de um setor produtivo. Francisco Gaetani, intelectual, professor, estudioso do mundo das funções públicas e está no Executivo agora, cuidando deste mundo digital e o governo do presidente Lula. Eu vou, antes de começar a fazer uma pergunta específica, vou me permitir fazer uma pergunta quase caricata, mas sobre, quando a gente fala em revolução digital e impacto nas instituições de Estado, nós tivemos um exemplo brutal, quase atômico, chamado Brexit. Eu faço a pergunta para os quatro. Os senhores acreditam, não vou fazer uma pergunta muito, como é que eu falei assim, extremada, mas vou fazer uma pergunta mais racionalizada, mais ponderada. Os senhores acreditam que essa decisão do Brexit, o mundo digital, a manipulação de informação, as fake news, a interferência dessa revolução de informação digital foi influente, foi muito influente? O senhor acredita nisso? Que a influência do mundo digital e da manipulação foi importante nessa instituição, União Europeia, e um Estado-membro sai fora do Brexit? Bom, eu acho que hoje nós temos evidências de que isso foi muito significativo, mudou o panorama dos processos políticos. Claro que havia uma série de especificidades, né? Foi um voto, uma pessoa, um voto. No caso do Reino Unido, o sistema distrital não favorece esse tipo de percepção de que haveria condições reais do Brexit ocorrer. Mas a sofisticação dos mecanismos adotados nas campanhas, né, particularmente na campanha pelo Brexit, inaugurou uma nova temporada do ponto de vista do mundo político. Acho que também a gente tem que procurar um pouco mais para trás algumas coisas. A campanha do Obama foi uma campanha que targeting também os grupos sociais, foi uma campanha muito importante. E o que nós vivenciamos no Brasil também, é bom lembrar que nós vivemos o lavajatismo, que foi uma temporada de pelo menos uns 6 anos, mostrou também uma série de práticas de utilização de mídias sociais muito relevante. A reeleição da presidenta Dilma, o tempo eleitoral, o tempo de televisão foi decisivo. No impeachment, a atuação da TV a cabo, Globo News, etc., foi muito importante. Na eleição do presidente Bolsonaro tinha 30 segundos de campanha. Exatamente. Então, quer dizer, as coisas foram mudando. TV aberta, TV a cabo, redes sociais. Nós estamos vivendo uma série de transformações muito aceleradas. Acho que o Brexit, do ponto de vista global, foi o que recebeu a maior cobertura e acho que mudou o jogo. Nós não parou de mudar desde então. Perfeito. Jungmann, foi realmente muito impactante, você acredita nisso? Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Agradecer esse convite do ministro Gilmar Mendes e toda a sua equipe do FIB e também dar aqui o meu bom dia. Não vou me estender, como foi pedido pela nominata, mas me permita, Rui, falar alguma coisa ex ante e aí responder a sua pergunta. Eu acho que a inteligência artificial aqui está sendo muito focada pelo lado, evidentemente, da sua institucionalização, pelo lado legal e das normas, e, de outra parte, pela questão da internet, das fake news, da desinformação. Mas não estamos falando muito do que é inteligência artificial. Inteligência artificial, ela significa o treinamento, a capacitação de máquinas, o chamado machine learning, para que execute tarefas de cognição humana. Nós temos já a internet generativa, que é um passo além, na medida em que ela tem uma capacidade de aprendizagem profunda que permite a ela realizar certas tarefas, não é, com um grau de autonomia muito maior, inclusive com respostas que os seus programadores não preveem e com resultados que eles não são capazes de antecipar e até saber o porquê se deu. E nós temos também a chamada internet geral, a inteligência artificial geral. Essa inteligência artificial geral,
ela teria a capacidade de realizar todas as atividades cognitivas humanas melhor do que qualquer ser humano. Esse é o primeiro ponto. Porque, na verdade, se nós chegarmos aonde estamos aí, aquilo que o Stephen Hawking disse num livrinho pequenininho chamado Breves Respostas para Grandes Questões, nós seremos dominados pela inteligência artificial. Ao lado da inteligência artificial, um tema que também não está sendo aqui, de certa forma, aflorado, mas que é próximo a ele e que tem tamanho impacto que tem a inteligência artificial, e até mais, é a biologia sintética. E há uma inter-relação entre as duas extremamente poderosa. Se a inteligência artificial cria inteligência com capacidade de nos superar, porque é esse, de certa forma, o ponto de chegada, né, que está longe, não está dado, mas é esse, a biologia sintética cria vida. Vida mais inteligência igual o quê? A civilização. Você está assustando a gente. Não basta a inteligência artificial, ainda tem a biologia sintética aí pela frente. E geralmente... Mexer com a construção do ser humano. E a sua resposta chama-se aversão à narrativa pessimista. Então, olha só... É a minha função como moderador. Eu sei. E aí, o último ponto, antes de fazer a tua resposta, dar a tua resposta, é o seguinte. É que essa onda, ela está acontecendo. Ela está aí. Neguemos ou não, gostemos ou não. E na história, as ondas tecnológicas, elas sempre aconteceram. Nós não temos caso de sucesso, talvez o sucesso parcial que a gente tem em termos de controle de onda tecnológica, e, na verdade, a inteligência artificial é uma metatecnologia, já que ela faz interface com tudo mais e cada vez mais vai fazê-lo, é exatamente a questão nuclear ou atômica, que foi uma contenção parcial ou parcialíssima que nós conseguimos fazer. A prensa móvel, a invenção do Gutenberg, de 1440, ela foi proibida no Império Otomano pelo sultão. Ele conseguiu segurar isso durante 300 anos. Mas hoje, a Turquia, que sucede o Império Otomano, tem o mesmo número, a mesma quantidade de tipografias, de capacidade de fazer. Ou seja, nós não temos experiências históricas de contenção de tecnologias de propósito geral. E nós estamos falando exatamente disso, o que nos leva à questão da contenção. E aí é preciso dizer, ele encerra esse prolegômenos, por assim dizer, nós não estamos à altura de realizar essa contenção, com todos os riscos que traz. Bom, agora o Brexit, eu Você acredita? assumo aquilo que disse aqui o meu amigo aqui, que primeiro falou, foi extremamente impactante, mexeu com os resultados, como mexeu nos Estados Unidos, e cada vez vai mexer mais, sem a menor sombra de dúvida. Perfeito. Isso. Faça a mesma pergunta para a Cristina. Se ela acha que o Brexit teve uma interferência muito forte do mundo digital manipulado. Eu peço, sem o menor problema, tenho duas pessoas que são comentaristas, podem fazer perguntas. Por favor, façam perguntas entre um e outro, se for necessário. E quanto mais dinâmico a gente for, melhor. Então, Cristina, primeiro a pergunta sobre a questão do Brexit. E depois eu até falo mais detalhadamente das experiências de vocês com os impactos nos poderes, mas primeiro sobre o Brexit. Me vou entonces a ceñir a... Ok, eu vou falar na pergunta que fez o moderador. Eu peço desculpas, eu não falo português, então para mim é mais difícil entender o português, então eu estou usando a tradução simultânea. O Brexit foi afetado, como todas as grandes manifestações na qual a cidadania está interpelada a responder. Muito pela desinformação. E pela multiplicação da... Tá bom, então. a datos totalmente contrarios a la realidad. Y os voy a poner varios ejemplos, sobre todo uno. Vou dar vários exemplos, principalmente um. Eu era jornalista, era representante em Bruxelas, e as decisões ou os processos de debate das esferas europeias
eram transmitidas para a cidadania britânica, muitas vezes totalmente manipuladas. Por exemplo, a forma como a banana tinha, a forma da banana tinha que ser uma forma determinada para poder exportar, e que a banana que era mais curva não entrava no mercado europeu, nem podiam sair. Ou, por exemplo, a forma dos pepinos tinha que ser reto, o pepino tinha que ser reto para poder entrar no mercado europeu. Isso aí nas manchetes do Daily Telegraph, do Daily News, ou seja, todos esses jornais que fazem aí uma miscelânea das informações e dizem que idiotices esses europeus, esta hiperregulação não pode ser. E isso chegou ao ponto de que uma sociedade como a sociedade britânica, que é muito influenciada pela ideia de que as instituições europeias reprimem, regulam, e isso não pode ser. Nós somos livres, abertos. Portanto, um elemento de desinformação originalmente que foi multiplicado pelos impactos através da mídia, da televisão e depois nas redes sociais. E aí tivemos vários exemplos posteriores, como foi dito aqui, das eleições, as eleições onde a candidata Hillary Clinton participou, e a influência da Rússia nos processos eleitorais em muitos países. Bom dia a todos e a todas. Rui, sem dúvida alguma... Então, mais perto. Não está ligado o microfone. Pronto. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação imensa estar aqui no evento do FIB. Agradecer especialmente José Roberto Afonso, um dos coordenadores aqui, saudar todos e todas aqui, os magistrados brasileiros, sobretudo, na pessoa do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Saudar os colegas de mesa aqui, indo direto ao ponto, literalmente, Rui. Sem dúvida alguma, o que aconteceu com o Brexit foi um marco na influência das plataformas todas e da revolução digital naquele processo que aconteceu no parlamento britânico. Mas isso, sem dúvida alguma, decorre necessariamente do dever, e foi dito aqui em painel anterior, do dever de todos estarmos informados. Eu digo como um dos marcos somente, mas vou levar, por exemplo, para o Brasil, querido Raul, quando de todos ciência de todos, que nós temos no Brasil um deputado federal, um honrado deputado federal, do meu estado do Amazonas, que aos 21 anos, é um brilhante rapaz de 21 anos, autista, que é o deputado federal mais votado do Brasil, Amon Mandel, e que ele tinha 1 segundo, Cristina, 1 segundo, só na televisão e no rádio, e só dizia uma frase: beba água. Isto demonstra o poder de influência das plataformas todas. Bem verdade que, desde os 12 anos, o Amon tem uma tradição de atividade nas redes sociais. Ou seja, ele é digital por natureza. Então, este fato, sem dúvida alguma, é de um impacto extraordinário no funcionamento das instituições. Estou falando na Câmara dos Deputados, e, repito, é um honrado e probo deputado, de origem absolutamente correta, e que honra a Câmara Federal, mas toda a sua campanha eleitoral foi fulcrada nas redes sociais. Então, a influência, sem dúvida alguma, nas instituições pelas redes sociais é inexorável. No judiciário não é diferente. É claro que, como disse Raul aqui, nós temos que ter um pouco mais de dever de contenção. Vamos falar sobre cada poder, exatamente. Acho que esse seu exemplo que você citou é ótimo. E eu acho que o exemplo da Cristina trouxe, os exemplos adicionais, você, falar pelo exemplo ajuda a que a parte fale pelo todo. É bom vocês usarem esses exemplos da vida de vocês nas instituições. Eu queria saber, quando a gente conversa com
pessoas como vocês que estão à frente de instituições de Estado ou já conviveram com elas, tem 3 palavrinhas, 3 adjetivos que percorrem a conversa facilmente, são lugar comum. É um mundo disruptivo, é um momento de uma tecnologia incontrolável e irreversível. Essas são as palavras que todo mundo põe na vitrine. Parece haver uma perplexidade. Você acabou de falar agora de um exemplo de um deputado que tinha um segundo, que foi eleito com uma palavra beba água. A instituição eleitoral do Estado não estou dizendo que ela, não é negativo, não estou dizendo assim, ela não consegue responder, ele foi eleito. Milhares de outras pessoas, candidatos, tentando se eleger de outra forma, não conseguiram derrotar o Amos Mando com uma frase de um segundo beba água. E, evidentemente, toda essa repercussão na rede. Cristina, eu queria começar com você essa segunda parte, que é a sua experiência como jornalista e como diplomata, em funções diplomático executivo, os impactos da revolução digital, que perplexidade, me dê 3 tópicos de perplexidade que você viveu e vive nesse momento diante dessa revolução digital em relação à democracia e como você resume esse impacto. Em 3 tópicos, por favor. Muchas gracias, moderador. Mira, eu creio que estamos num momento... Eu acho que estamos no momento, e do ponto de vista da Europa e da Espanha, e provavelmente o Brasil também esteja tem essa mesma perspectiva, de necessidade, por parte das instituições públicas, de investir não só regular, mas também ter essa inovação tecnológica, se inovar tecnologicamente, porque está na primeira linha da inteligência artificial, que é uma nova tecnologia. Isso é fundamental para o que nós chamamos nossa autonomia estratégica. Estamos diante de uma mudança tecnológica que, por primeira vez, está nas mãos do setor privado, das grandes empresas, da iniciativa privada e, especificamente, em empresas norte-americanas. Portanto, é preciso que grandes sociedades como a Europa, a Espanha, a América Latina, que nós tenhamos força suficiente dentro deste âmbito de desenvolvimento tecnológico que seja decisiva o suficiente, porque virão novas tecnologias. E, portanto, a primeira questão fundamental é inovar e investir, e acho que a Espanha, neste sentido, já percebeu. O eurodeputado Iban comentou antes que a Europa já percebeu isso, mas ainda não aplicou todos os recursos, não investiu todos os recursos nisso, e vocês sabem que dentro de alguns meses haverá uma nova legislatura europeia. Investimento em inteligência artificial deveria ser um dos grandes fundamentos deste novo período de 5 anos, e principalmente investimentos para ter capacidade de decisão tecnológica que virão, principalmente no mundo hispano-lusófono que estamos falando agora. Nós, os que falamos espanhol, que falamos português, estamos sentados em cima do que eu diria é uma força extraordinária, que é o idioma. Idioma em comparação com o inglês. Neste caso, falamos da inteligência artificial generativa, basicamente está baseada na língua, no idioma, e nos grandes avanços que ocorreram da aplicação de tecnologias da linguagem para, de uma forma multilingüe, gerar corpos que levam a modelos amplos e específicos para passar para o setor privado. Portanto, temos que buscar a forma de investir na matéria-prima, no desenvolvimento desta matéria-prima. Inclusive, poderíamos falar que a língua é o petróleo desta nova tecnologia que nós estamos vendo. Portanto, será o vento, o sol, talvez, né? Ainda é o petróleo, pelas grandes quantidades de energia que é necessária para
processar novos dados. Neste caso, eu queria colocar um caso da Espanha, que fez um investimento grande em supercomputadores, talvez o segundo maior da Europa, porque nós precisamos de máquinas para processar os corpos, para criar os modelos. Então, é um elemento importante. E, além disso, as últimas tecnologias que trazem estes avanços multilingües, por exemplo, no caso da Espanha, também trabalhamos muito com as línguas cooficiais, o catalão, o galego, o basco, e o catalão permite trabalhar muito com o português. E, desta forma, já foi criado um corpus de mais de 10 trilhões, onde existem 20 ou 30 línguas, e trabalhamos muito com português. E tudo isso permite, sem dúvida, trabalhar com mais transparência na gestão de dados, sem dúvida, está mais próximo do cidadão, porque a inteligência artificial vai funcionar melhor, responder melhor às perguntas da cidadania, portanto, é fundamental. E gostaria de ver possibilidade de colaboração Europa-Brasil neste sentido. E outra questão muito importante é que isso nos dá capacidade de melhorar os serviços públicos. Não só transferir modelos para o desenvolvimento empresarial, mas para que os serviços públicos funcionem melhor, que a justiça funcione melhor, ajudar os juízes através do processamento de dados que todo o ambiente jurídico tem, ou dentro da educação, ou dentro da área da saúde. Nós temos uma obrigação, dentro do setor público, de melhorar e utilizar a inteligência artificial para que o cidadão receba melhores serviços em todas as áreas da sua vida diária. Gaetani, a sua experiência no Brasil e a sua experiência agora no Executivo brasileiro, em 3 tópicos, como você vê esse impacto dentro do Executivo? Eu sei que você costuma dizer que regular e pensar nisso não é só criar uma lei e criar um órgão regulador, é muito mais. Por favor, 3 tópicos do que você vê no Brasil. Primeiro, que esse assunto não é só um assunto brasileiro. Existe uma interdependência entre o que se discute no Brasil hoje e no mundo. No momento em que o multilateralismo está em crise, nós estamos em busca de vários fóruns globais onde se possam discutir essas coisas. A ONU tem sido um fórum que tem enfrentado muitas dificuldades, o G20 é um fórum emergente, os BRICS, a União Europeia, a OCDE, enfim, qual o fórum para a conversa global? São vários hoje. Então, esse é um primeiro ponto, e é real, e tem que lidar com isso sem drama, mas não está fácil. Em relação ao Brasil, eu queria chamar a atenção para que nós estamos discutindo simultaneamente regulação das Big Techs, desinformação, inteligência artificial, remuneração de conteúdos dos artistas e, enfim, quem produz conteúdos para as redes, e correndo por fora, cybersecurity. São 4. E um não conversa com o outro. E todos têm a ver com todos. E não estamos discutindo, o que foi objeto da pergunta anterior, a questão da governança de dados. Porque a nossa NPD, com todo respeito, tem um longo caminho adiante para chegar nessa discussão. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a gente tem um paradoxo. Por um lado, há um senso de urgência, precisamos fazer alguma coisa, precisamos votar alguma coisa, precisamos tomar alguma atitude. Por outro lado, precisamos compreender com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com um objeto em mutação, em desenvolvimento, em adoção exponencial, que evolui na medida em que se dissemina e que está mudando nossas vidas. Então, a simultaneidade desses 3 desafios nos coloca uma situação muito surpreendente, porque não sabemos, às vezes, o ponto de entrada. Quem, de que forma. Esse é um problema jurídico? Sem dúvida, mas é só jurídico? Eu, particularmente, sinto muita falta no debate dos engenheiros e técnicos de programação. Você vê um debate jurídico, um debate político, um debate econômico, mas a fronteira está sendo empurrada não é por essa turma.
é para os empreendedores inovadores. Então, acho que, quando o senador começou a sua exposição hoje, eu fiquei aliviado quando ele falou assim, vamos explorar, vamos conversar um pouco mais, porque a gente precisa decidir quando tiver a melhor compreensão possível naquele momento. Nunca vão ter uma compreensão ideal, mas acho que nós precisamos conversar muito. Nós precisamos conversar com gente que não está frequentando as mesas decisórias. Acho que nós precisamos conversar com as Big Techs. Não vai ter solução sem as Big Techs, contra as Big Techs unilateralmente. Uma coisa é enfrentá-las no debate, outra coisa é ignorá-las no debate. Temos que chamar a academia. A comunidade científica é quem tem condição de compreender melhor onde está a fronteira dessa conversa, né? Temos que conversar com o setor empresarial, não ligado exatamente às Big Techs. Nós falamos muito da China, falamos dos Estados Unidos, da União Europeia. Acho importante prestar atenção no caminho da Índia. Estão vindo coisas um pouco diferentes dali. E abrir essa conversa mais. Conversar entre os diferentes. Senão a gente vai ficar sempre pregando para os convertidos, que é um vício que nós temos que a gente precisa romper. Perfeito, obrigado. Ministro Campbell, 3 tópicos seus, a partir da visão do judiciário e do impacto da revolução digital e democracia no judiciário. Perfeito. Eu retomo aqui a parte eleitoral. Quando atuei no TSE, como corregedor-geral do eleitoral lá, lidamos diretamente com o impacto disso nas eleições. E a primeira providência que fiz, diante de inquéritos que estavam em tramitação, foi, efetivamente, trazer para a mesa todas as entidades, todas as empresas, para iniciarmos um diálogo que até então estava interrompido. E chegamos a um ponto de quase convergência geral, à exceção de uma única plataforma que depois se adaptou, lá ao TSE, a regra do TSE, e nós conseguimos fazer um trabalho de minimizar, digamos assim, o impacto nefando aquilo que era difundir inverdades no campo eleitoral. Penso que, necessariamente, temos que aprimorar, Raul falava aqui do preparo, né, do aprendizado para gerar a inteligência artificial. Temos, no âmbito do judiciário, que aprimorar os nossos conteúdos, as informações quanto aos nossos conteúdos. Eu falava com você, Rui, fora do debate, que eu sou do Amazonas, continuo sendo o único ministro do norte do país no Superior Tribunal de Justiça. E lá temos a situação de um Brasil diferente, bem distinto, em que os atores do Poder Judiciário, sem dúvida alguma, ainda precisam ser analogicamente tratados. Esse é verdadeiro, esse é fato. Isso é um fato. Mas por quê? Porque, necessariamente, a presença do juiz, do promotor, do defensor público, do advogado, lá na Amazônia, isso necessariamente é importante. Por quê? Porque a informação ainda não chegou na sua inteireza. Nós ainda temos, eventualmente, prefeitos que entendem que podem prender. Então, isso não se resolve com a inteligência artificial. Então, este é um fato que nós, para aprimorarmos o serviço que prestamos no Judiciário Nacional, temos que considerar Brasis dessa natureza. Cristina, eu venho de um tribunal, sou de um tribunal, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, em que, em 2010, ele digitalizou 300 mil processos. Todo o seu acervo processual foi digitalizado. 2 anos depois, ele determinou, por um ato, que todos os recursos só podiam chegar ao tribunal se fossem de forma digital. Foi um grande avanço. Mas, se nós voltarmos para o Amazonas, nós tínhamos a circunscrição judiciária do Amazonas limitada praticamente a Manaus pela dificuldade de acesso da internet ao interior do Estado. E isso fez com que houvesse uma flexibilização para que nós chegássemos à prestação judicional. Um outro ponto que é inexorável aqui, que falou Dom Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não ser oráculo, é uma preocupação que nós voltemos ao diálogo também, sobretudo, no âmbito do Judiciário Nacional. Os efeitos pós-pandêmicos para o Judiciário ainda são muito visíveis, ou seja, ficou muito no fígado esse diálogo, e tem que ser convertido em pacificação, que é o mote principal da prestação judicional. Nós não vamos pacificar o país se o judiciário for protagonista de crise.
nem a advocacia, protagonista de crise, nem o Ministério Público, que eu saúdo aqui na pessoa do eminente Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e todos os promotores que estão aqui presentes. Você ia falar, Rui? Não, você está dizendo que o aprofundamento não só da digitalização dos processos, mas das relações processuais, né? Isso cria uns ruídos nas relações entre a cadeia, lógico, juiz, os atores do sistema judiciário precisam falar-se primeiro entre si. Cito um outro exemplo. Vejam, o marco temporal para que houvesse um pouco menos de diálogo no nosso tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, foi exatamente a digitalização. Até 2010, era uma tradição nossa, os ministros da Corte que estão aqui, que às 16 horas os trabalhos eram suspensos por forma regimental para que todos fôssemos ao cafezinho. Acabou o cafezinho? Hoje o cafezinho é algo muito raro de acontecer, em que os 33 não sentam, não ficam mais num salão, numa sala, com um cafezinho, para falar amenidades que seja. Ou trocar. Essa relação, então, veja, quando a relação interna é falha, necessariamente a repercussão disso, e eu estou falando aqui, a repercussão ao destinatário maior da jurisdição, que é o contribuinte, o cidadão. Perfeito. E aí vale ao cidadão do Rio Grande do Sul e vale ao cidadão do Amazonas. Perfeito. Isso, necessariamente, tem que ser repensado para que nós permaneçamos com a centralidade da pessoa humana também no judiciário e que a inteligência generacional não chegue a ponto de converter o juiz em oráculo. Nós temos que ter a inteligência artificial como uma ferramenta inexoravelmente boa e preparada e muito bem instruída para nos instruir, mas julgar não é para qualquer um. Vou pegar depois esse seu ponto das relações e fazer umas perguntas, mas queria agora que o Jungmann fechasse aqui essa parte, no executivo, no legislativo, agora no mundo produtivo das empresas, assim, esses impactos e como é que você vive isso e por onde enxerga essa... Por que o Estado fica tão perplexo? Procurando atender à solicitação do ilustre moderador, eu vou trazer aqui uma experiência pessoal. Isso, por favor. Juntamente com o Orlando, está aqui Orlando Silva, meu querido, estimado colega, na época pré-pandemia e o processo, digamos assim, de remoticidade que se instalou dentro do plenário do Congresso Nacional. Nós estávamos discutindo um projeto de lei, que o Orlando deve lembrar muito bem, que era a repatriação de recursos no exterior. E como fazer? Está lembrado, Orlando? Isso. Quem era o presidente? Eduardo Cunha. E lá entrou um gato na tuba, que era exatamente estender esse privilégio, ou dar privilégio aos parlamentares nesse reingresso. Pois bem, o plenário se reuniu e, literalmente, dobrou a decisão do presidente do plenário. Isso aconteceria hoje? Não, não vai acontecer hoje. Por quê? Porque o plenário que nós vivemos não é mais o plenário que existe hoje. Com a questão do voto remoto, você perdeu a capacidade de fazer pressão, de fazer o debate e tal. Perfeito. Isso fortaleceu ou enfraqueceu exatamente o poder legislativo, que é uma componente do Estado, ministro Mauro Campbell? Evidentemente que enfraqueceu. Né? Então, veja bem, existem amplificadores das fraquezas dentro desse mundo digital, tá certo, que nós estamos discutindo, da inteligência artificial, que, de uma parte, fortalecem o Estado, mas, de outra, enfraquecem esse Estado. A grande barganha que o Estado nos dá para a sociedade é exatamente o quê? O monopólio da força e, em troca, segurança e serviço, não é isso? Agora, a partir do momento que esse mesmo Estado ele não é capaz de te assegurar segurança, por assim dizer, não é? Você está enfraquecendo esse Estado. Uma outra coisa que chama atenção em todo esse processo regulatório, seja na União Europeia, que acabou de agora entrar, seja a resolução do mês passado que você teve na ONU, seja o que foi feito na Turquia, seja o que foi feito na Itália, e menos no decreto executivo do Biden, é exatamente a incapacidade que nós temos de regular a inteligência artificial relacionados à defesa, relacionados à guerra. E nós sabemos que aí há um spin-off simplesmente monumental, e isso não está sendo feito. E nem pode, pelo menos, porque senão nós teríamos governança global, que nós sabemos está cada ano mais frágil.
E você tem o uso, por exemplo, intensivo de inteligência artificial, tanto na guerra Rússia e Ucrânia, como você tem também em Gaza, por assim dizer. E você vai ter em outros momentos mais. Não é? Então, tudo isso representa o quê? O enfraquecimento desse grande pacto entre sociedade e Estado. Então, é preciso entender que há uma outra coisa. A velocidade com que se dá a transformação e a mudança nesse mundo, Rui, ela não é capaz de ser institucionalizada pelos mecanismos de temporalidades que nós temos hoje. Tá? Ou seja, para se transformar em lei, para se transformar em regra, nós precisamos de um debate democrático, nós precisamos de anos, por assim, para fazê-lo. Como é o caso que está acontecendo ali na fake news do nosso amigo Orlando, não é? Que foi, inclusive, apiado injustamente, que estava fazendo um belíssimo trabalho. Então, olha só, Rui, quer dizer, na medida mesmo em que você tem um processo de institucionalização que pode demorar anos, ele fica obsoleto. Porque tal é a velocidade. O ChatGPT, o primeiro, como eu falei para você, ele tinha o quê? Alguma coisa como 8 milhões de parâmetros. 8 milhões qualquer coisa. Tá certo? Ou, se você quiser, 4.000 tokens, que são unidades de medida de capacidade. O Gemini, que foi desenvolvido, se eu não me engano, pela Microsoft, tá certo? Tem 700 mil tokens, por assim dizer. Do Google, acho. O Gemini do Google. Do Google. Uhum. E, ao mesmo tempo, o ChatGPT 4, ele já está na escala de 175 a 180 milhões de parâmetros, podendo chegar a bilhões, por assim dizer. O 4 estão falando de 1 trilhão. Sim. O 3 está nessa fase de beleza, 300. Trilhão. Obrigado pela correção. Não. Então, isso enfraquece ou isso fortalece o Estado? Uhum. É o Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Escolha qual deles você prefere. Uhum. Ricardo. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer aqui o convite ao coordenador-geral do FIB, o José Afonso, o ministro Gilmar Mendes, e cumprimentar essa bancada e a plateia em nome do ministro Mauro Campbell. Na minha posição de comentador, eu gostaria de chamar a atenção para a questão regulatória, que o ministro Raul Jungmann também chamou a atenção, anteriormente o senador Eduardo Gomes chamou a atenção, e talvez a gente pudesse diferenciar no Brasil 3 momentos regulatórios da digitalização, os atuais, que foi a proteção de dados, fake news e inteligência artificial. E por que a gente consegue, de certa forma, passar alguns projetos e outros não, né, avançar na discussão. Proteção de dados. O Brasil acabou tendo a lei de proteção de dados de grande inspiração europeia, e talvez o fato pela qual a gente teve uma celeridade maior, logicamente, a digitalização da vida, mas especialmente porque já existia um amadurecimento conceitual da proteção de dados que surge na Alemanha na década de 70, no estado de Hessen. Primeira lei federal alemã, 77. Ela é reformada na década de 90, que migra para o plano europeu na diretiva europeia, que serve de base para o regulamento europeu de 2016. Então, a gente tem milhares de decisões jurídicas, muitas teses de doutorados e artigos já preparando conceitualmente a proteção de dados. Então, quando o Brasil entra, ele já entra com o mundo preparado, facilitado. Fake news já muda um pouco, né? A gente tem, né, e proteção de dados, recorrência de dano, né? Essa é uma palavra muito importante. Fake news, a gente tem uma recorrência de dano, a gente tem já há 10, 15 anos a vida na internet, muitas decisões judiciais, e a gente consegue quase chegar com o nosso projeto, né, Orlando, que também eu tive o prazer de participar também junto com o Orlando durante esse debate brasileiro. Então, esses 2 momentos talvez tenham sido facilitados porque a gente já tinha uma construção conceitual, recorrência de dano concreta, a gente sabia onde tinha o problema, e agora inteligência artificial, a gente foi um pouco da sua fala, não está muito claro. Onde está o dano? Onde está o dano? E a história nossa, do direito ocidental, de regulação, primeiro acumular uma experiência de recorrência de dano. Né? Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo há 3 semanas passadas, há 3 semanas, e um dos pontos é esse, a recorrência do dano. Você não regula o espaço aéreo antes de existir o avião. Né? Então, no ponto agora, e o último relatório foi muito interessante, porque ele incorporou uma dinâmica
que já tem na Alemanha, que chama da autorregulação regulada, da certificação, que joga muito com a dinâmica da própria sociedade, né, o último relatório. E talvez esse seja o caminho, né, o caminho de setorializar, né, a observação da recorrência de dano e, especialmente, forçar ou fomentar o que funcionou muito no direito do meio ambiente, que é a certificação. Né? Principalmente em ambientes em que a complexidade é muito grande, o Estado cada vez mais vive numa assimetria de conhecimento com a sociedade privada. Então, mecanismos de autenticação de certificação talvez seja a grande saída para a regulação de inteligência artificial. E aí eu queria saber um pouco de vocês também, se vocês veem dessa forma, como eu expliquei, que talvez agora na inteligência artificial, diferentemente dos dois últimos regulamentos ou regulações brasileiras, se a gente está de frente desse desafio de lidar com uma complexidade que tem que ser absorvida de outra forma que não com uma legislação já tão robusta. Pode começar, como vocês quiserem. Esse ponto, professor Ricardo, sem dúvida alguma, nós enfrentamos muito. Eu sou presidente da Comissão de Desburocratização do Senado Federal. Saúdo aqui o senador Eduardo Gomes e a senadora Tereza Cristina também, que estão aqui presentes. E foi um ponto enfrentado lá na comissão que eu presido, e sofremos um preconceito ao novo muito grande para suplantar essa regulação, para suplantar a novidade da regulação e a certificação, a evitar que nós tenhamos etapas outras a cumprir que não digam respeito ao objetivo de desenvolvimento do Brasil, ou seja, baixar custos de investimentos no Brasil. Isso fez com que nós saíssemos de uma regulação lá na comissão geral, era um código nacional de desburocratização, para soltarmos atos estanques, e que muitos deles foram convertidos em normas editadas pelo próprio Executivo Federal, exatamente para evitar que nós tivéssemos um sucesso absoluto no Congresso Nacional, com uma força, naquele momento, muito grande do Executivo contrária a isto. Ou seja, a regulação por si só, com a finalidade de destravar o desenvolvimento nacional. Alguém vai responder ao questionamento do Ricardo Campos? Não conozco o caso de Brasil, portanto... Não conheço o caso do Brasil e, portanto, eu não posso comentar, mas gostaria de retomar uma coisa que, para mim, que eu acho que é fundamental, que é saber trabalhar com a regulação, com a regulamentação, investimento, desenvolvimento de corpos, de modelos de linguagem e, principalmente, trabalhar colaborando. Na última reunião de cúpula da Secretaria-Geral Ibero-Americana, aí está o secretário-geral, na República Dominicana, aprovamos uma Carta de Direitos. Então, temos agora, se vai ser na próxima reunião de cúpula no Equador, ou onde quer que seja, nós temos que trabalhar na parte de investimento. Temos que investir juntos. E temos que fazer isso porque sabemos que os modelos fundacionais multilingües funcionam e estes modelos vão nos ajudar a proteger melhor todos os idiomas, inclusive as minoritários, as línguas indígenas na América Latina, se incorporamos aos trabalhos de corpos e de modelos específicos para a cidadania. Tem um exemplo que é muito claro e vocês vão entender melhor. Em um navegador, você pode dizer, por exemplo, me leve, e o navegador diz onde é que vai lhe levar. Se você disser llévame, que é uma forma diferente de falar espanhol, o navegador não sabe o que fazer. Então, nós temos que trabalhar para treinar com sotaques, entonação, entonações diferentes, para que os aplicativos possam realmente ajudar ao juiz, ao médico. Minha mãe, outro exemplo muito específico, uma idosa,
E quando você diz, por exemplo, precisa de ajuda dos assistentes de voz, digamos, não? Para a minha mãe, por exemplo, lógico é que fale em catalão, porque é a sua língua materna. Minha mãe não vai chamar assistente de voz e vai falar em espanhol, em castelhano, que sabe, mas a língua que ela usa todos os dias é o catalão. Então temos que garantir que vamos introduzir esta riqueza em todos esses sistemas de processamento da linguagem, porque vão ajudar a prestar um melhor serviço aos cidadãos. E isso pode ser feito de uma forma muito mais eficaz dentro de um tecido de empresas que vão trabalhar e vão apresentar soluções que vão ser úteis para a cidadania. Então, na questão de desinformação, isso tem que ser abordado. A questão de proteção de dados, também é preciso falar sobre a proteção de dados, porque utilizar estes dados em aplicativos é preciso pagar por estes dados de alguma forma. Não podemos roubar, como fez OpenAI. E, sem dúvida, temos que trabalhar em todos esses desenvolvimentos tecnológicos, mas temos que pensar em todas as possibilidades que nós podemos ter com o desenvolvimento da linguagem para ter uma melhor governança, um melhor governo, melhor controle e, para o que nós comentamos antes, a autonomia estratégica que nós deveríamos ter, onde a principal questão da IA está na mão de muitos poucos. Gaetani, a sua experiência... por favor, interrompa. Pelo amor de Deus, vamos embora. Pegando um gancho apenas, me perdoe, da professora Cristina Galache aqui, que é a base de informação, sobretudo linguística. Falava a senhora das populações indígenas, por exemplo. Nós temos um avanço extraordinário em países como o Canadá e Estados Unidos, em que, por força da base linguística que já foi levada ao aprendizado para a inteligência geracional, de captarmos uma base de informação melhor das línguas indígenas para as nossas línguas e produzir decisões judiciais também, e de impacto de governança também. Isso o Brasil precisa avançar sobremaneira. Nós temos, no Amazonas, por exemplo, é onde está a maior população indígena do Brasil. E nós temos uma dificuldade de fundo ideológico na captação da vontade dos povos indígenas no Brasil, em saber o que efetivamente eles querem para o bem deles, e preservando cultura, língua, tudo, território e tudo que eles fazem de bem e de bom pelo Brasil. Mas, necessariamente, não só, eventualmente, um acento catalão que tenha, mas, necessariamente, tenhamos o Brasil que repensar políticas públicas com base em informações, novéis informações, fixadas diretamente pelos povos originários, por exemplo, para tratar, quem sabe, de um repensar no campo da mineração, por exemplo. Isso necessariamente é um gancho que eu queria colocar aqui. Sim. Algo muito brevemente, Na última viagem do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, ao Brasil, e a reunião que ele teve com o presidente Lula da Silva, saiu essa questão da colaboração entre a Espanha e o espanhol, que, além do mais, é a língua mais falada na Iberoamérica, e o português, com a experiência que nós já temos multilingüe na Espanha, porque o galego é muito parecido ao português. E foi muito interessante porque a proposta do presidente do governo da Espanha de fortalecer esta cooperação que nós temos, porque nós temos um petróleo comum, digamos assim, foi muito positiva. E acho que estes são os aspectos mais modernos da colaboração entre os países, que, sem dúvida, atende às necessidades. A gente sai um pouco do risco, entra nas oportunidades. A ferramenta da inteligência artificial para até a sobrevivência das línguas indígenas, de outras línguas que não são línguas, são mais, então podem ter aí um espaço. Queria com os dois agora, entrando no campo das oportunidades,
você que vive dentro, assim, que outras áreas, o que você sente, independentemente do que está sendo realizado ou deixa de estar sendo realizado, é uma coisa nova, mas, na sua visão, os serviços públicos do cidadão e a ferramenta de inteligência artificial, onde você enxerga que há essa perplexidade muitas vezes, não se faz muito pouco, mas onde estão chances reais de uso dessa inteligência nas instituições do Estado? Eu confesso que quando se fala de Covid e se diz assim, não, o Covid mudou bastante e tal, o Brasil naquela altura trocou a máquina de escrever, fazendo aqui uma linguagem, por um computador, naquela hora fez uma grande base para pagar o auxílio emergencial. Todo mundo acha que todos os outros órgãos do Estado se digitalizaram, não se digitalizaram, então não consigo ver grandes avanços que aconteceram. Teve regiões do judiciário, sim, mas no caso do executivo, dos órgãos, dos ministérios, dos grandes ministérios que servem a população, saúde, eu não enxergo, mas me diga você para mim e para a plateia como enxerga essas oportunidades vis-à-vis o que existe. Bom, como cidadãos, nós todos hoje temos acesso instantâneo a praticamente uma infinidade de serviços e produtos impensável uns anos atrás. O mínimo que nós todos queremos é que o Estado proporcione a mesma coisa. E o Estado não está à altura. Acho que o seu microfone não está... Tá bem? Bom, aí, perfeito. Nada, bom. Então, há uma expectativa de que o Estado, pelo menos, chegue junto. Eu queria começar dizendo, por exemplo, da questão da identidade única, que proporcionou uma revolução nos custos de transação em vários países, né, e é a grande ferramenta de inclusão, seja social, seja econômica. Citava a Índia, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, a identidade única tem proporcionado uma transformação radical do ponto de vista de inclusão. Nós falamos, em geral, que o futuro é verde, digital e inclusivo. Na área de mudança climática, a inteligência artificial é uma das grandes esperanças, no sentido de se contrapor ao avanço do problema do aquecimento global e que as tecnologias que podem ser proporcionadas a partir daí funcionem como contraponto a essas tendências que outras formas de fazer frente nós não estamos conseguindo, do ponto de vista da política, das mudanças, reestruturação produtiva. Na área social, na educação, há uma certa controvérsia, mas, aparentemente, quem tem mais a ganhar com a inteligência artificial é justamente o pessoal que está mais atrasado, que pode fazer uma melhor utilização das suas capacidades produtivas. Na área do trabalho, do emprego, a gente fala muito da substituição do homem pela tecnologia, mas a gente fala pouco das potencialidades que é o homem trabalhar com as novas tecnologias. Se nós soubermos trabalhar a questão da transição, incorporando o trabalho e tecnologia, as potencialidades são muito melhores do que a gente vem colocando e vem, às vezes, optando. Na área da saúde, foi dito aqui de manhã, todos os estudos mostram que a inteligência artificial melhora, facilita, dá mais precisão, dá mais qualidade, se trabalhada com o elemento humano. Então, são só motivos de otimismo, são oportunidades extraordinárias. É claro que a gente tem essa coisa do catastrofismo, do apocalipse digital, mas se nós soubermos utilizar politicamente, do ponto de vista de governo, do ponto de vista de sociedade, essas iniciativas, a vida vai melhorar muito. Agora, isso são relações de poder, são relações sociais, são relações que estão no outro plano, não estão no aspecto da tecnologia. A tecnologia só tem proporcionado coisas extraordinárias, mas elas podem ser utilizadas também de forma negativa. Do ponto de vista dos estados totalitários, a repressão ficou muito maior. Do ponto de vista das guerras, ficou muito mais sofisticado. Então, depende para que lado nós vamos utilizar as ferramentas. Mas acho que o Brasil é um país que tem sempre esperado o futuro, que ele está se movendo nessa área com uma agilidade surpreendente. Nós não estamos tão mal na foto, pelo contrário. Mas precisamos nos entender para fazer o melhor uso dessas possibilidades. Uma primeira possibilidade importantíssima diz respeito à questão da emergência climática, que é, não para agora, mas mais para frente, a fusão nuclear. Você vai ter energia abundante, renovável e sem esse impacto que nós temos hoje, que é risco para toda a humanidade. No outro nível, você vai ter grandes avanços em termos de medicina, em termos sanitários, em termos de coisas como câncer e tudo mais. E quando nós chegarmos na chamada computação quântica, você vai ser capaz de decifrar os principais enigmas do universo
e você vai poder, por exemplo, descobrir como você ter a juventude eterna, não é? Ou, quem sabe, voltar. Por exemplo, Ney Belo seria belo de fato, por exemplo, voltando à juventude, não apenas nominalmente. Okay? Você acha mais difícil? Ele pode estar assistindo. Depois ele se entende com ele. Ele pode estar assistindo. Não é? Depois ele se entende com não ele. é? Então, isso daí significa, então, avanço, é isso que eu digo, quer dizer, é o dilema da humanidade. A inteligência artificial é o dilema da humanidade, porque ela representa uma ruptura de tal profundidade e dimensão que é muito difícil de você acompanhar. E já que eu falei disso, eu vou querer responder a questão do Ricardo. Se me pergunta se nós estamos à altura desse desafio, a resposta é não. Por quê? Em primeiro lugar, porque a onda tecnológica ela começa lenta, com altíssimo custo e grande investimento em termos de inteligência. Depois, os custos caem verticalmente, né? O sequenciamento do genoma humano levou 20 anos e custou alguma coisa em torno de 13 bilhões, 15 bilhões de dólares. Hoje você pode fazer um sequenciamento na sua casa por 5 mil dólares. Você tem já equipamento para fazer isso. E dizer sequenciamento é fazer vida, o que também significa a possibilidade de você desenvolver na sua garagem um patógeno que tem a capacidade de matar milhões de pessoas. Por exemplo, esse é um exemplo que você tem. Além do desenvolvimento que você vai ter em termos da nanociência e também em termos de robótica que vai acontecer, né? E o outro dado é que a inteligência artificial, essa onda, ela tem 4 características. A primeira dela é ser exatamente a simetria, já que ela tem uma enorme capacidade frente às tecnologias antecedentes. Em segundo lugar, ela é omniuso, ela tem o uso mais diverso possível, ela tanto pode ter para o desenvolvimento de medicina, como, por exemplo, para você fazer robôs que têm capacidade de matar e assim por diante. A terceira grande característica que você tem é a hiperevolução, que é aquilo que nós falávamos sobre o ChatGPT e a sua evolução simplesmente de saltos, que é muito difícil para a institucionalidade acompanhar. E a última, talvez a mais importante de todo, é a autonomia. Ou seja, quando você tem hoje o ChatGPT e você pede para ele fazer um texto, por exemplo, da Jane Austen, ou fazer uma poesia como o Rui fazia anteriormente em Portugal, no tempo dele de jovem, tá certo? Que eram excelentes, por sinal. Então, o que acontece? Você não ensinou ele a fazer isso. Você não ensinou. Ele próprio desenvolve essa capacidade, não é? O que significa dizer que cada vez menos você vai ter assistência humana e chegando naquilo que o Rui também não gosta, que é a aversão ao pessimismo, que é a superação daquilo que nós somos. Então, a capacidade do Estado de responder hoje a esse momento, e nós dependemos do Estado-nação imensamente, tanto para o bem como para o mal, como foi dito aqui, de fato, não está à altura disso que nós temos enquanto desafio. Porque, na verdade, a inteligência artificial e biotecnologia vão muito além da questão da desinformação, da questão da fake news, da questão, por exemplo, da digitalização. Ele é algo, como eu disse aqui, ela é uma metatecnologia que se tornará interface de todas as outras tecnologias e levam a gente, hoje, pelo menos, diante de tudo que a gente sabe, para um rumo que, infelizmente, é desconhecido. Então, essa é que eu digo, a incapacidade que tem, embora reconheça o esforço do senador e de todos aqueles que estão preocupados aqui com isso. Que bom que eles estão fazendo isso, que eles estão caminhando, mas o desafio vai muito além do que a gente foi capaz de responder aqui até o presente momento. Ui. Você quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria fazer um comentário. Primeiro, obrigada por estar aqui. Obrigada ao professor Zé Roberto Afonso. Meu microfone está funcionando? Está funcionando, está funcionando. Pode falar. Ministro Mauro Campbell, Cristina, Raul e Gaetani. Você comentou sobre as oportunidades que seriam geradas a partir do uso da inteligência artificial no governo, no executivo, e me veio à mente um grande desafio que a gente tem hoje, que é o desafio fiscal orçamentário, né? Nós temos um orçamento muito rígido, pouco mais de 10% das despesas elas são livres, são discricionárias, e a necessidade de enfrentamento dessa rigidez por meio de uma revisão de gastos talvez seja muito urgente nesse momento em que a gente busca uma consolidação da dívida pública no país. Então, a gente já vê algumas iniciativas, talvez não com o uso da inteligência artificial propriamente dita, mas com digitalização de aprimoramento de gastos, com cruzamento de cadastros, cadastro único, Pronaf. A gente vê alguma redução de gasto com Bolsa Família, com Previdência.
Esse ano a gente tem previsto no orçamento uma redução de 10 bilhões com Previdência, de 6 bilhões com Bolsa Família, só com essa otimização a partir de cruzamento de informações. E a gente vê o Ministério do Planejamento começando a tentar usar a inteligência artificial para resolver o problema mais estrutural dos precatórios, né? Precatórios que ocupam, esse ano vão ocupar mais de 90 bilhões do nosso orçamento e são gerados de forma que o humano, né, os servidores não conseguem acompanhar desde a sua origem. Então, esse uso da inteligência artificial ele pode servir para rastrear, principalmente, eu acho que as requisições de pequeno valor, que são até 10 milhões, mas são responsáveis por 70% desses precatórios que a gente vai ter impactando no orçamento esse ano, e, nesse sentido, contribuir para o nosso tão esperado Spending Review, né, que eu acho que vai ser uma das grandes soluções para melhorar a qualidade do gasto público no Brasil, a rigidez orçamentária. Então, queria ouvir um pouco, Gaetani, como é que você está vendo, em nível de prioridade, o governo está priorizando isso, o governo tem a noção da importância do uso da inteligência artificial nesse sentido, e há investimento suficiente para isso? Uau! Vamos lá. Bom, primeiro, você está muito bem informada sobre tudo que o governo está tentando fazer, né? E acho que é importante destacar que essas questões não são iniciativas que se resolvem de uma hora para outra, é um trabalho permanente. A discussão de batimento de dados remete à discussão da governança dos dados e da integração dos bases de dados governamentais. Essa é uma discussão crucial. Nós estamos pelejando, discutindo isso, mas é uma questão mais profunda e mais complexa politicamente do que parece. Porque todos os detentores de bases de dados tratam-os como os mais precious. Então, você compartilhar, integrar e ter uma gestão, isso é um desafio que o governo vem enfrentando, mas com uma velocidade que sempre pode melhorar. O segundo ponto, a questão orçamentária fiscal, tem algumas novidades aí. No final do governo da presidenta Dilma, a criação do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas foi um marco. E o CEMAP sobreviveu aos trancos e barrancos esses 8 anos e vem fazendo uma série de avaliações específicas de políticas e programas, com alguns resultados interessantes. O INSS é o melhor exemplo. A questão do Spending Review, é uma coisa que era para ser feito rotineiramente. Alguns países a fazem rotineiramente. O Ministério do Planejamento, aqui eu estou falando, não é uma área que eu estou, mas que eu posso informar, vem se colocando na perspectiva de promover alguns Spending Reviews, como rotinas mais sistemáticas, e também de abrir uma discussão da 4.320, que é uma legislação de 1964, que rege o nosso processo orçamentário financeiro, que depois do que sofreu em 2022, não sei se falta mais alguma coisa para a gente complicar. É verdade. Né? Há uma novidade, passou um pouco desapercebido pela mídia, né, mas foi criada 2 semanas atrás, um comitê da Advocacia Geral da União e do Ministério da Gestão e Inovação para revisar o Decreto-Lei 200/67, que é a engenharia da administração pública, tal qual ela foi desenhada. Algumas camadas se sobrepuseram, como a da Constituição de 88, da Emenda Constitucional 19 do ministro Bresser, mas a arquitetura do Estado brasileiro está ainda no Decreto-Lei 200. E nós vamos repensar o Estado para que ele funcione, para que ele delivre, para que ele seja capaz de justificar a sua razão de existir, e não seja esse gigante truncado, complicado, onde os custos de transação são cada vez mais crescentes, ao invés de estarem diminuindo. Então, são várias frentes. Nenhum desses assuntos tem sex appeal, tem glamour, tem apelo junto à opinião pública. São todos assuntos meio subterrâneos. A tecnologia pode ajudar todos exponencialmente. E o fato da data prévia hoje estar no Ministério da Gestão e Inovação vai nessa direção. O Brasil tem uma característica que poucos conhecem. Para o bem ou para o mal, a existência do CERP da data prévia coloca o Brasil no outro patamar de discussão desse assunto. Então, em tese, nós temos, no âmbito do próprio governo, ferramentas e instituições capazes de alavancar essas transformações. Depende muito mais do entendimento político. Eu comentava com a senadora Tereza Cristina o cadastro ambiental rural, por exemplo. Foi uma negociação chave do Código Florestal. Nós temos que colocar isso em pé para funcionar. Isso encerra a polarização de ruralista e ambientalista. As discussões sobre recursos naturais, recursos estratégicos. O Raul tem feito o trabalho no IBRAM à frente dessa discussão. Nós temos que rediscutir a questão das nossas reservas estratégicas minerais, estratégicas para o futuro, para as indústrias do futuro. Agora, isso tem que ser discutido com bola no chão, com tranquilidade, com objetividade, um pouco mais de clareza, para que a gente possa
dar os nossos passos como país a partir de construção de consensos baseados no processamento de conflitos. Mais objetividade, menos emoção, e no caso das finanças públicas, transparência. Porque só a partir da sociedade compreendendo os dilemas que ela tem, que ela pode fazer as escolhas corretas. Acho que isso aí não tem mágica, não tem voodoo, não tem religião que resolva. Temos que objetivar e estamos indo nessa direção. Acho que aqui o Judiciário tem dado contribuições extraordinárias nesse sentido. Não é só o Banco Central com o PIX. Na administração pública, o SEI, por exemplo, nasceu no Judiciário. A Justiça tem promovido espaços, ondas de inovação extraordinários também. Então, nós temos que trabalhar juntos para construir, nesse mutirão nacional, uma trajetória que acho que o país está precisando. Obrigado. Obrigado. Ministro, o senhor quer falar alguma coisa? Diga. Eu falava ainda há pouco da comissão do Senado que presido de desburocratização. O artigo 1º do Código dizia o seguinte: a nenhum ente público será dado o direito de solicitar ao particular a exibição de qualquer documento público diante da interoperabilidade dos sistemas dos entes públicos. É dizer, em todo balcão que você chega, no mesmo dia, é te cobrado um número ou uma identidade qualquer para você ingressar nisso, ou um dado qualquer, mas ele, poder público, já detém isso. Porque, sabe, professor Gonet, que quando nós queremos trabalhar nas investigações, para investigar, nós sabemos muito bem, com um despacho meu, eu consigo saber todos os seus dados, imediatamente. E você, contribuinte, não tem o mesmo direito de poder chegar a um balcão, dizer seu nome e ingressar. Isso, necessariamente, tem que ser feito, ou seja, a comunicação, a interoperabilidade dos sistemas impõe, por exemplo, que, em 2017, o Conselho Nacional de Justiça, pela sua Corregedora Nacional, me fez uma intimação para que eu respondesse a um procedimento administrativo que dizia respeito a um conflito de competência. Cristina, é uma modalidade de processo no Brasil, para saber qual dos juízes vai julgar o seu processo. E quem decide isso é o Superior Tribunal de Justiça. E me cobravam porque há mais de 1 ano e meio eu não julgava o processo. Por exemplo, o processo havia sido julgado em 45 dias, e eu não tenho acervo dessa categoria processual na minha agenda, por uma razão óbvia. Eu tenho que decidir imediatamente quem vai julgar o seu processo. Então, habeas corpus e conflito de competência, eu não tenho meu acervo por uma política pública do gabinete. Mas a Corregedora Nacional desconhecia esse dado e bastaria que tivesse entrado no sistema do Superior Tribunal de Justiça para verificar que o processo estava julgado há mais de 1 ano e meio. Então, vai ao encontro ao comentário, é saber otimizar gasto público neste país, e agora, finalmente, na gestão atual do CNJ, tudo leva a crer que nós consigamos fazer um sistema único de julgamento, e os senhoras e seus advogados, sobretudo advogados que nos demandam, e procuradores, sabem da dificuldade dos vários sistemas informatizados dos países, dos tribunais brasileiros, que não se falam entre si, alguns deles, e aí obriga que tanto o poder público quanto o advogado privado tenha em sua banca vários computadores linkados em cada um dos sistemas para poder ter acesso ao judiciário. Isso, sem dúvida alguma, tem que ficar no passado. Quer fazer pergunta, por favor? Seria para o ministro Campbell. Ministro, eu não posso me furtar de fazer essa observação. O senhor gostaria de saber do que o indígena quer. Não ouvi. O senhor gostaria de saber o que o indígena quer. Eu hoje estou presidente da Comissão dos Direitos Originários da OAB do Rio de Janeiro e sou conselheiro jurídico da Associação dos Povos Originários. Em resposta, eu não poderia me furtar, já que estou presente e o senhor fez essa indagação, dizer o seguinte: o índio, o indígena, ele só quer respeito. Ele quer que a Constituição Federal seja cumprida, a demarcação das terras seja feita, e ele quer a revolução digital, participar disto. É isso que o indígena quer, ser tratado exatamente igual a nós, não indígenas. Somente isso. Por favor.
seu Obrigado. comentário. Eu agradeço. Nome, por favor? Edson Ribeiro. Edson, eu talvez não tenha me feito explicar. Eu sei o que ele quer e que é isso. O que eu quero é ouvir diretamente dele o que ele quer, na sua inteireza. É saber a realidade nua e crua que ele passa lá na sua aldeia. Eu sei disso. Talvez você não saiba, mas eu sei. Ou seja, eu convivi com eles. Eu sei como é que eles querem ser tratados. É dessa forma, realmente. Agora, necessariamente, quando eu peguei o gancho aqui da Cristina, foi dizer que nós temos e podemos hoje, assim como traduzimos recentemente, Cristina, para o Nhangatu, que é uma língua geral indígena que foi, na verdade, imposta por uma carta imperial no Brasil para os povos originários no Brasil. A Constituição Federal foi traduzida lá na Amazônia brasileira. Mas, Edson, o que eu quero é que, necessariamente, haja uma locução, não uma interlocução, mas uma locução direto com a comunidade indígena, para que se saiba, como em países mais desenvolvidos, que isso já veio muito mais candentemente na prática, nós tenhamos também no Brasil este fato, ou seja, nós temos comunidades no Amazonas, um município no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, em que 87% da população é indígena. E o prefeito, o alcaide, é indígena, é um índio. Então, e lá temos estratificação, falou-se Índia, aqui, o Gaetano falou em Índia. Poucos brasileiros sabem que também, nas comunidades indígenas, nós temos castas e hierarquia. E isso eu não posso só eu saber, porque sou de lá. Todos têm que saber isso, para saber lidar e saber respeitar o direito indígena. Cristina, eu tenho uma pergunta só para terminar eu, mas vocês podem, temos dois comentários finais, mas fiquem à vontade. Desculpe, não estou vendo, é que eu estou... Desculpe. Fala. Não está funcionando. Agora está. Essa é a luz que ofusca e não ilumina. Bom, eu tenho rapidíssimos comentários, porque o tempo já acabou. Primeiro, eu queria falar assim, a tecnologia não é neutra, nem a inteligência artificial, nem nenhuma tecnologia, mas ela também não é responsável por todos os males, né? Nós temos um processo hoje no mundo, na minha opinião, de fragilização do Estado e dos governos, mas é um conjunto, é uma matriz de razões, né? Não é a dizer que é tecnologia, muito menos a inteligência artificial. Ricardo, sabe-se quais são os danos? Se você quiser, eu te dou uma lista aqui de quais são os danos, uma lista grande, quais são os potenciais danos da inteligência artificial. O que eu acho é que não está sistematizado e que eu acho, que eu já falei sobre isso várias vezes, eu acho que no processo de regulamentação deveria ter sido antecipado por um diagnóstico sistematizando esses potenciais danos. Aí permite você fazer um processo de regulamentação mais focado naqueles danos que foram identificados. Cristina, esse encontro, pelo menos tudo que eu vi, esse encontro que foi falado sobre a colaboração Espanha e Brasil em relação ao idioma, eu acho que foi só retórica, né? Não aconteceu nada de concreto e não é tão simples, e também eu não sei como colaboração entre dois idiomas distintos, né? Porque o problema do idioma, que é um problema sério, é de cada um dos idiomas. E lá no Brasil, não sei, na Espanha, nós não temos nem condições hoje, nem infraestrutura para enfrentar essa questão. Mas foi só uma declaração retórica, vamos nos opor ao domínio do inglês, mas foi só isso, pelo que eu acompanhei. A inteligência artificial, às vezes dá a impressão que a gente está falando de alguma coisa do futuro. A inteligência artificial já está mediando a nossa vida fortemente. Todas as plataformas e todos os aplicativos que a gente usa no cotidiano, que facilita a nossa vida, no âmago a essência do modelo de negócio, tem a inteligência artificial. Isso e inúmeras outras aplicações. Quer dizer, a inteligência artificial é considerada a tecnologia de propósito geral do século XXI e já está absolutamente dominante, né? Não é nada do futuro. Aí, bom, a última questão que eu queria falar é sobre a IA generativa. Não há nenhuma evidência hoje de nenhuma possibilidade, não estou dizendo que não vai acontecer, só estou dizendo que hoje não tem nenhuma evidência científica, de fato,
que a gente vai conseguir chegar ao que se chama de IA generativa, que é a IA no nível do humano. Hoje, praticamente todas as implementações de inteligência artificial é uma técnica, chama-se rede de neurais profundas, ou Deep Learning em inglês. É um modelo estatístico de probabilidade. Para você desenvolver um modelo usando essa técnica, como eu disse, permeia praticamente tudo que hoje é aplicado de inteligência artificial, tirando a parte da ciência, você precisa, na partida, o desenvolvedor precisa colocar o que se chama viés de entrada, que não tem a ver com o viés discriminatório da saída. Quando você coloca um viés de entrada, você já está restringindo. Então, não pode, essa técnica ela não tem como se transformar numa inteligência artificial geral, não tem como, porque ela na partida ela já é restrita. Então, existem vários movimentos, vários estudos, várias pesquisas no sentido de buscar outro caminho, outra técnica, mas não tem nenhuma evidência. Então, eu acho que a gente tem que se concentrar nos problemas que essa técnica restrita já está causando e deixar, porque, por enquanto, é muita ficção científica ou são algumas das grandes empresas de tecnologia, na sua competição, ganhando espaço, elas vão declarando, mas não tem nenhum fundamento científico. Eu vou terminar com os dois comentários e depois tem uma pergunta final para a Cristina. Por favor, vocês dois. Vou fazer um comentário rápido, então, como observadora do Congresso Nacional, que eu acompanho diariamente, eu vejo uma dicotomia instituída que é, ao mesmo tempo que a sociedade ela se beneficiou por ter tido mais acesso à informação por meio de redes sociais, a gente vê que as discussões no Congresso elas acabaram ficando mais superficiais em muitos dos temas. Então, discussões que eram para ser tratadas com profundidade, com a complexidade que merecem. Só para dar um exemplo recente, esse tema das saidinhas, elas acabam sendo tratadas com a superficialidade de um referendo. O parlamentar ele olha para as redes sociais dele, o que ele pode dizer sim ou não. Ele não pode debater mais a profundo o tema. Então, eu acho que a gente perde um pouco com isso. E essa coisa de referendo que a gente está vendo acontecer muito no Congresso, acho que é um reflexo da polarização que vem se acentuando no ano de 2018, nas eleições, a gente viu um marco disso acontecer, a própria presidência da República foi muito definida pelas redes sociais, né? O candidato que ganhou, ele tinha pouquíssimo tempo de televisão, de divulgação tradicional no mundo inteiro, né? E eu acho que essa polarização hoje talvez seja o maior dificultor, o maior desafio político para se avançar com legislações que regulamentem a questão das empresas das Big Techs, quanto também a inteligência artificial. O PL das fake news é um exemplo claro disso, né? O deputado Orlando Silva está aqui com a gente. A gente viu que muitas das empresas se colocando contra a regulamentação, por não saberem exatamente os impactos que teria no negócio, mas também parlamentares da oposição, mas também governistas, se colocando contra porque temem cerceamento na liberdade de expressão, a forma de comunicação mais direta com os seus eleitorados. Então, acho que isso é uma questão que vai impedir da gente avançar com esse tema nesse ano e talvez também com o próprio tema da inteligência artificial, que está sendo tratado pelo senador Eduardo Gomes. Ele colocou um conceito que eu achei muito interessante, que foi da Lei Viva, né? E, nesse sentido, acredito que a Lei Viva ela tem que ter participação de vários atores, que não só do Congresso, do Executivo, mas também do Judiciário, né? O Judiciário vai ser chamado, como já foi chamado, a se pronunciar sobre o tema. Então, é esse o comentário. Perfeito. Ricardo, você quer falar alguma coisa também? Não, só para saber. Vai, Ricardo. De forma bem breve, para respeitar também a pausa do almoço. Dora, de forma também bem breve, existe uma diferença muito grande do ponto de vista jurídico entre regulação de potenciais danos, como você falou, de uma lista de potenciais, para regular dano, né? Então, acho que essa que é a diferença central, e o acúmulo de experiência de dano. Não, Dora, vamos lá. Assim, depois, acho que a sua colocação foi bem clara, aliás, agradeço, foi objetiva, então, por favor, objetivamente responda. Do ponto de vista jurídico, é muito diferente regular potencial dano, né, até por uma questão temporal, de projeção no futuro, né, de impacto também na própria sociedade de inovação, de regular dano, que é algo que já aconteceu. Então, essa é uma diferença central.
É muito interessante todos os pontos, mas eu acho que todos esses debates sobre regulação, muitas vezes, vêm do clamor que a esfera pública exige dele. E, às vezes, a gente perde também muita energia discutindo só esses temas e não o que alavanca a digitalização do Estado, que é o tema do painel. Dando 2 exemplos bem simples, um que já funciona, que é o e-notariado. O ministro Mauro Campbell vai ser o próximo corregedor. E o e-notariado é muito interessante, surgiu com a pandemia, de uma necessidade do dia a dia, e hoje é um sistema estabelecido, você poder fazer uma escritura pública online, não precisar se deslocar, né? E o outro que está hoje em discussão no Congresso é o prontuário único. Eu estou terminando um livro sobre digitalização na saúde e é algo essencial para a sociedade. Todo hospital tem um mínimo de informação sobre você, para você chegar e até otimizar o atendimento médico naquele hospital. Custa menos, é mais barato e é mais eficiente e salva a vida. Então, a gente acaba discutindo muito o que tem clamor na esfera pública e esquece, muitas vezes, de pautas como a pauta que você colocou, que tem um impacto direto na vida das pessoas, mas não um impacto mediático. Obrigado. 30 segundos. Obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que não tem como fazer listas dos danos, porque nem quem faz a inteligência artificial, quem está na ponta, é capaz de prever o que é que vai acontecer e por que está acontecendo. Então, estabelecer danos e lista de danos, checklist, é perder tempo. Pode-se fazer, mas sabendo que aquilo vai ser, enfim, superado. Em segundo lugar, eu acho que, e eu enfatizaria isso, nós estamos diante de um dilema da humanidade. Esse dilema pode ser encarado por estados autoritários, que seria exatamente uma saída, digamos assim, distópica, né? Ou poderia ser pelo Estado liberal, que é o que nós estamos vendo aqui, que está acontecendo. Mas com a perda, tá certo, digamos assim, de capacidade desse Estado liberal, que é o que nós estamos vendo no mundo afora, isso vai ficando realmente muito, muito difícil. E daí a necessidade de se ter esse debate, se debater, de se aprofundar, sem aversão ao pessimismo, à narrativa pessimista, né? E, nesse sentido, a narrativa pessimista final é que, a respeito de se vamos ter inteligência artificial ou não com capacidade de se igualar e passar, eu lembro de 2001, Odisseia no Espaço, eu lembro de Blade Runner, eu lembro de Matrix, eu lembro do último Ex Machina. Eu acho que sim, é isso que vai acontecer. Porque a arte existe porque a vida só não basta. É isso. O ministro Campbell, o ministro Campbell, tinha falado dos impactos, Cristina, para você. Muito brevemente, posso dizer uma coisa? Dizer uma coisa bem brevemente? Nós discutimos, é imprescindível. Enquanto a gente discute, é importante discutir as questões filosóficas, as normas, a autoridade e propriedade dos dados. Mas eu gostaria de dizer que, na Espanha, nós conseguimos ter um corpus de 10 trilhões de palavras, de tokens, como chamamos, e que está baseado no trabalho feito em espanhol, nas línguas cooficiais da Espanha e outras línguas. Então, esta oferta voluntária que o presidente Sánchez fez ao presidente Lula está baseada numa realidade. Nós, efetivamente, se investimos juntos, podemos ter mais sucesso para conseguir tudo o que nós comentamos antes. E acho que o fundamental é trabalhar em colaboração, em comunidade com esse espaço ibero-americano. Falou sobre o impacto entre juízes e toda a cadeia do judiciário, o Ministério Público, advogados e tal. A sua experiência na diplomacia... Sim, sim. A sua experiência na diplomacia, olhando hoje para o mundo com relações remotas, muita internet, muita reunião pós-pandemia, a diplomacia está sentindo falta dos encontros 2 a 2, de pessoas, de chefes de Estado que ficavam mais tempo conversando, só com os tradutores? O Lula tem um tradutor que virou uma figura de Estado, o Sérgio Xavier, porque ele é ali o ouvido, o olho, sabe de tudo. A sua impressão é que a diplomacia está sentindo falta disso? Assim é, a diplomacia é... Sim, a diplomacia principalmente consiste em empatizar com o outro lado, entender o outro lado e
decidir ou combinar, quando chegar a um consenso quando existem diferenças, em tentar entender. Isso, obviamente, é melhor quando são reuniões presenciais, nos corredores, na hora do cafezinho, e não... Mas as duas formas são imprescindíveis. Acho que avançamos muito quando nossos ministros falam. Eu fui secretária de Assuntos Exteriores exatamente durante a pandemia, e meu homólogo no Brasil, nós falávamos através de videoconferência, mas, claro, é bem melhor se a gente se vê presencialmente. Portanto, eu acho que a digitalização e a inteligência artificial, e principalmente a inteligência artificial, é um copiloto que nos ajuda a melhorar o que os humanos já fazem. As provocações da plateia, muitíssimo obrigado a todos. Eu pediria que permanecessem sentados. Eu tenho 2 avisos muito importantes. O primeiro aviso é que o FIB está concedendo um almoço a todos os convidados e a todos os presentes. O almoço será se direcionando aqui à direita. A equipe irá recebê-los e acompanhá-los. Tá bem? Então, um almoço por aqui. E eu pediria também que fizessem o esforço de voltar após o almoço, já que a gente terá o painel super interessante sobre IA no processo eleitoral, que é um debate que a gente não pode deixar de ter. Após o almoço, só mais um, prometo, desculpe. Após os nossos 2 últimos painéis, nós teremos também um coquetel de recepção no Azotea Cibeles, que a equipe também irá vos acompanhar. Então, é isso. Bom almoço a todos.